Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a espirometria na pediatria. Ela tem grande contribuição para diagnosticar e avaliar a intensidade de distúrbios ventilatórios obstrutivos e restritivos. Fornecendo dados como capacidade vital forçada e volume expiratório forçado no primeiro segundo, esse é o principal exame de análise da função pulmonar em crianças. Dependendo da indicação médica, é possível que seja feito com prova broncodilatadora e até em bebês, com o auxílio de manobras específicas. Falo sobre algumas delas ao longo deste texto, além das etapas de realização da espirometria na pediatria e quais os cuidados que a equipe médica deve adotar. Saiba como é usada a espirometria na pediatria. A espirometria na pediatria é usada de maneira semelhante às demais faixas etárias. Ou seja, para avaliação da capacidade respiratória em crianças, detectando distúrbios ventilatórios obstrutivos e restritivos. Outra finalidade está na análise de resultados de tratamentos como o uso de broncodilatadores. As principais patologias diagnosticadas com o auxílio da espirometria infantil são: asma, doença crônica caracterizada por inflamação nos brônquios. A asma é comum, afetando 235 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, estima-se que haja 20 milhões de asmáticos, incluindo 20% das crianças brasileiras. POC. Também no grupo de distúrbios obstrutivos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, combina enfisema pulmonar e bronquite crônica. Tem maior incidência entre adultos com mais de 50 anos, que apresentam um quadro irreversível de falta de ar, tosse persistente e produção de muco. Doença pulmonar intersticial, grupo de doenças desencadeadas pelo excesso de células inflamatórias no espaço intersticial, entre os alvéolos e o entorno dos vasos sanguíneos da região pulmonar. Insuficiência cardíaca congestiva, patologia complexa provocada pela ineficiência no envio de oxigênio ao organismo, através do sangue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cardiopatias congênitas são a principal causa em crianças, seguidas por miocardite viral, inflamações decorrentes da febre reumática ou doença de Kawasaki, ou arritmias. Doenças neuromusculares são afecções que acometem células nervosas, desencadeando uma série de limitações. Durante a infância, são mais comuns os distúrbios de origem genética, como a distrofia muscular de Duchenne e a amiotrofia espinhal progressiva. A espirometria na pediatria também faz parte da avaliação pré-operatória antes de cirurgias como o transplante de pulmão. Sobre uma idade mínima para a espirometria na pediatria. Não há consenso sobre a idade mínima para indicação da espirometria. Contudo, as limitações para o exame podem ser maiores para crianças pequenas. Isso porque a qualidade da espirometria depende da colaboração do paciente, que deverá seguir recomendações específicas para a execução das manobras que compõem o exame. É de se imaginar que, quanto mais nova a criança, maior será a dificuldade de concentração e entendimento do que deve ser feito. Por isso, entidades afirmam que a maioria das crianças pode fazer espirometria a partir dos 6 anos de idade, apesar de alguns pré-escolares já serem capazes de realizar o teste. Tanto que há relatos e orientações para a condução da espirometria em pacientes em idade pré-escolar, e até em lactentes. Um exemplo é que as espirometrias em lactentes são realizadas sob sedação, com um colete inflável ao redor do tórax e abdômen do paciente. A técnica inicialmente descrita foi a compressão torácica rápida. Pode-se realizar a partir de volumes elevados. A critério clínico, podem ser realizadas curvas pós-broncodilatador. Sobre como é feita a espirometria em criança. É o exame mais popular na avaliação da função pulmonar em pacientes pediátricos, medindo sua capacidade respiratória. Tanto em adultos como crianças, o procedimento registra gráficos a partir de dados sobre alguns volumes, capacidades e fluxos pulmonares. Primeiro, o paciente recebe orientações sobre o exame e tem um clipe nasal colocado, a fim de impedir o escape do ar pelas narinas. Todo o ar eliminado deve ser captado pelo espirômetro, um pequeno dispositivo que fica conectado a um bocal descartável. É por esse bocal que a criança irá respirar e soprar durante o exame. Primeiro, ela respira normalmente para registrar o fluxo de rotina. Em seguida, realiza a manobra de inspiração forçada, captando a quantidade máxima de ar.
Depois, sopra com força total para a expiração forçada, eliminando a quantidade máxima de ar durante pelo menos 6 segundos. O resultado será transformado em 3 gráficos reprodutíveis, que aparecem na tela do computador conectado ao aparelho de espirometria. Caso seja necessário, as manobras podem ser repetidas sob o efeito de um medicamento capaz de dilatar os brônquios, na etapa de prova broncodilatadora. Sobre os cuidados especiais da espirometria na pediatria. O primeiro cuidado está na orientação da criança, que é facilitada por elementos lúdicos. Dá para usar, por exemplo, uma língua de sogra para simular as manobras da espirometria. Vale também deixar o paciente livre para recuperar o fôlego, explicando que não tem problema fazer uma pausa. Nesse contexto, a espirometria pediátrica deve ser agendada com alguma folga, a fim de incluir possíveis paradas. Outra dica está no tipo de espirômetro empregado, como alerta, a utilização de equipamentos que não relatam o valor do volume retroextrapolado e ou não produzem a representação visual em tempo real das curvas fluxo-volume ou volume-tempo podem ser forte preditor de queda de qualidade da espirometria. Como a telemedicina acelera o laudo da espirometria? A plataforma de telemedicina Morse tem especialistas para interpretar os exames, permitindo delegar a interpretação da espirometria para um pneumologista especializado. Basta realizar o exame normalmente e compartilhar os gráficos no sistema, acessível mediante login e senha. Em seguida, um especialista de plantão analisa os valores, comparando-os com a média padrão para a idade e altura da criança. Ele produz o laudo médico, com assinatura digital. Desta forma, os resultados são liberados em minutos na plataforma. Avalie se essa inovação pode ser útil para o seu negócio. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.